Nessa época do ano, a gente lembra a destruição do templo, mas como judeus estão sempre buscando, olhando para o futuro, olhando para frente, então a gente tem falado à tarde, sobre a reconstrução do terceiro templo, e para isso a gente tem a Masechet Midot, que é uma parte da Torá oral, a Mishnah de Midot, que conta para a gente como que era a estrutura do segundo templo, e pegamos alguns trechos também do Maimônides e outros que contam para a gente como que era o segundo templo. E a gente tentando decifrar como que era essa construção, é uma mitzvah que a gente pode hoje construir o templo literalmente, e a gente agiliza também a vinda de Mashiach, e quando chegar, a gente já vai estar mais pronto. Então, a primeira coisa, tem uma passagem no profeta Yehezkel, que Deus ele fala para ele, olha, eu vou exilar o meu povo vai ser exilado. Mas nem por isso o meu Beit HaMikdash tem que ficar destruído. Como assim? Na hora do exílio, a primeira coisa que aconteceu, uma das primeiras foi o templo ser destruído. Então Deus falou, se vocês estudarem sobre o templo, para mim é como que o templo está, de fato, sendo construído. Então nós temos uma das 613 mitzvot, que é Ve'asu Limikdash, façam para mim um santuário. Quando eles estavam no deserto, fizeram um santuário. Quando eles estavam em Israel, fizeram um santuário. Quando o templo foi destruído, então você vai dizer, bom, então não temos mais Korbanot, não tem mais Beit HaMikdash, não temos mais mitzvot. Mas desse passuco você decifra, e quando você vai lá e estuda a respeito da construção do templo, você realmente está cumprindo a mitzvah de construir o templo. Então imagina uma pessoa que está na prisão. E ele está preso lá naquela cela e não consegue sair. Não tem comida. Então, o que ele vai falar? Começar a conversar sobre comida. Olha, eu lembro os bons tempos, quando eu podia comer, ia num restaurante, e era gostoso. E o cara está lá tentando matar a fome com as lembranças. Tá bom, o que você vai fazer? Mas, pelo menos, na imaginação, né? Para matar saudades, ou, sei lá, ficar pensando na esperança. E o que a gente está estudando aqui não é que quando, bom, já que não tem Beit HaMikdash, vamos ficar lembrando como que era. Vamos lembrar, saudades, sei lá, não lembro como que era, né? Mas vamos tentar fazer de conta. Não, o que a gente está decifrando desse passuco é que o próprio fato de a gente estar lendo a respeito das medidas, da construção do templo, nós estamos de fato realizando uma das mitzvot da Torá. Não é como se fosse você estar comendo, e sim, de fato, você está comendo. Infelizmente, não no sentido literal, mas em relação à mitzvah, sim, estamos cumprindo a mitzvah de construir o templo. E essa mitzvah, então, é relevante até os dias de hoje. Não sabemos como vai ser construído, a forma, tudo vai ser... Muito bom. Então, o terceiro templo ele vai ser baseado no segundo, que a gente tem todos os detalhes do segundo templo, e vai ter algumas novidades. E aí, Mashiach ele vai contar para a gente as novidades. Mas tudo o que cabe a nós, a gente deve fazer. Essa é a primeira coisa. Então, a gente começou a falar sobre alguns temas curiosos. Quem é que vai construir o terceiro templo? Ele quem? Mashiach? Vamos deixar tudo para ele. Ele vai fazer assim, pronto. Ele vai dar um estalo os dedos então, na verdade, existe uma contradição nas escrituras. De alguns lugares parece que o Beit HaMikdash vai vir pronto, e até tem a analogia de que cada mitzvah que a gente faz, a gente está colocando mais um tijolinho nesse Beit HaMikdash lá no céu. Quando o Mashiach chegar, ele vai descer pronto. Mas nós temos uma mitzvah. A mitzvah tem que ser que nós façamos. Eu não posso ter até uma explicação na lei judaica. Vamos supor que alguém está na véspera do Rosh Hashanah no deserto. Ele não tem um shofar. Aí ele rezou para Deus. Pum! Caiu o shofar do céu. Milagre. Se ele tocar nesse shofar, ele não vai fazer a mitzvah. Por que não? Porque esse não é shofar. Shofar é o que veio do chifre de um animal que nasceu, que viveu, que existiu, e não o shofar que veio do céu. Então, por mais que Deus queira ajudar, lamento, não tenho como te ajudar, porque o shofar tem que vir de algo físico. A mesma coisa, a mitzvah de construir o templo, não basta se fazer assim e vem do céu. Nós temos que participar. Então, como você concilia entre essas duas coisas? Então, tem 3 explicações. Uma, existe uma regra de que quem é considerado que terminou, que construiu a casa, é aquele que colocou as portas da casa. Por exemplo, quem é que é obrigado a colocar a mezuzá da casa? Vamos supor, tem 2 pessoas no empreendimento. Qual dos 2
é considerado, bom, a partir de agora você tem que colocar a mezuzá. Agora a casa está pronta. A partir da hora que você colocou as portas. Então, uma maneira de conciliar seria que o Beit HaMikdash vem pronto, a segunda, e a gente vai colocar as portas. Seria a nossa participação. Segunda explicação, nós não temos todas as informações sobre o terceiro templo, como você falou. Então, tudo que a gente sabe, a gente vai construir baseado no que a gente já tem registrado, e o que a gente não souber, aí Deus ele complementa, a Mashiach complementa. E a terceira, que na verdade não são três explicações independentes e contraditórias, são, acho que complementares, que nós vamos construir o Beit HaMikdash físico, e dentro desse Beit HaMikdash, Deus vai mandar como se fosse a alma desse Beit HaMikdash, tal como corpo e alma. Então, o Beit HaMikdash que vem de cima não é literalmente as pedras e tijolos, o que for, e sim é literalmente o Beit HaMikdash espiritual, que é isso, é nisso que constitui, que constitui uma pessoa, é a alma dele, não é o corpo. Que constitui o Beit HaMikdash, não é as pedras, e sim a espiritualidade que está nele. Então, nós faremos toda a parte preparatória, e aí Hashem vai se revelar com a sua presença nesse Beit HaMikdash. Essa é a primeira introdução sobre o nosso assunto. Será que ele também não pode ser como é feito uma Torá hoje? Só que ele faz toda a Torá e deixa as últimas letras. Deixa as últimas letras para Deus terminar. Para a gente terminar. Então, essa seria a mesma ideia das portas. Né? A Torá está quase pronta, e alguém chega lá e coloca a última letra e, bom. Todo mundo poder ajudar e ser mais. Tá bom, é. Mas as portas são pesadas, para levantar as portas, precisa de muita gente. Então, deixa que Mashiach ele vai saber organizar. Ele vai ter outros problemas para organizar, mais difíceis. Bom, então, falando sobre o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash, o lugar dele é um lugar muito especial. E até hoje isso é extremamente relevante para nós, sabemos, e eu vou contar uma história, como você está de tempo, história muito bonita, que eu escutei 2 semanas atrás, fantástica, que tem a ver com o Beit HaMikdash, que aconteceu 3 meses atrás. 3 meses atrás, uma história lindíssima. Mas o lugar do Beit HaMikdash, ainda antes dele ser o Beit HaMikdash, ele já era um local sagrado. Aonde tem hoje lá o domo, onde tem lá a mesquita. Então, lá, ou próximo de lá, você tem o lugar onde era colocado o Kodesh HaKodashim, o Aron HaKodesh, o lugar mais sagrado, onde estavam as tábuas quebradas, o Sefer Torah, etc. E naquele exato lugar havia uma pedra, e essa pedra se chama pedra fundamental. A pedra que a partir dela, assim é dito, que Deus criou o mundo. Seja lá o que significa isso. E naquele local, Adam Arishon foi criado. Desculpa, Adam Arishon foi criado, eu falei outro dia, foi no altar, pouco mais para o lado. Mas lá é o lugar que, a partir de lá, o mundo foi criado. Esse é o lugar aonde foi depois colocado o Kodesh HaKodashim. O altar, só corrigindo, é o lugar onde Adam Arishon foi criado, onde Adam Arishon fez o seu primeiro sacrifício, onde os filhos dele, Caim e Eva, fizeram o sacrifício, e assim por diante, já era o local adequado para sacrifícios. Então, esse local do templo, o monte do templo, que tem essas duas partes, tanto essa pedra fundamental, quanto o local aonde Adam Arishon foi criado e onde foi o altar que ele fez, etc., então está localizado no monte do templo. O Kotel HaMaravi, que a gente conhece, ele não era uma das paredes do templo. Era uma das paredes que ficava em volta do monte do templo. Em cima do monte, o Beit HaMikdash não ocupava todo o monte, e sim uma parte dele, e ele ficava lá, e as pessoas acessavam por vários lados. Tinha um lado onde as pessoas moravam, em relação a Jerusalém, que eles entravam no portão mais usado, e eles subiam um monte por escadas, etc. Até hoje você tem várias escadas lá em Jerusalém, etc. Mas só lembrando que os romanos, quando eles destruíram o templo, eles fizeram questão de terraplanar tudo, para que não tivesse sequer uma lembrança que um dia teve aqui um templo. Sai apontar para a montanha e falar, aqui era. Não, eles terraplanaram tudo, como consta na Guimará, que Rabi Akiva foi lá, e ele viu a concretização da profecia, que Tzion Besadet Echerash, ele vai ser arado como um campo. Então eles terraplanaram tudo para que sequer, então o que temos hoje não é exatamente como que era, mesmo a própria montanha. Isso também fizeram questão de alisar para não ter lembrança do tempo. Ok? E
todas as nossas rezas, então, Kotel HaMaravi era uma das muralhas que ficava em volta do monte do templo, certo? E ela não foi destruída. Você, indo rezar no Kotel, olhando para a parede, na verdade, você está olhando para o lado mais sagrado do templo. É o contrário de quem vai entrar no templo. Quem entrava no templo, entraria pelo outro lado, o lado contrário. Ou seja, quem está do outro lado do Kotel, vamos chamar assim, entrando no templo, ele está vindo em direção ao Kotel. E quanto mais próximo do Kotel, do lado de trás, mais sagrado era. Então, o lugar onde a gente está no lugar mais próximo do lugar mais interior, que era o Kodesh HaKodashim, aquele lugar que só o Kohen Gadol poderia entrar só no dia de Yom Kippur. Então, a gente está ao lado do final do templo. E esse final, quer dizer, o lado mais profundo. Você vai andando, entrando, a gente está do outro lado, ao lado desse Kodesh HaKodashim. Fala. De frente para o Kodesh HaKodashim. Naquela época, como a gente sempre reza para o leste. A gente reza em direção a Jerusalém. Aqui é para o leste, sim. Então, ali, em Jerusalém, não tinha leste e oeste? Tinha. Então, a regra é a seguinte. Essa parede é a parede oeste. Maravilha. Então, boa, muito boa, oeste, muito bem falado. Como que a gente reza para o leste? Lá estão rezando para o oeste, então deveria estar errado, deveria rezar de costas para o Kotel, teoricamente. É isso que você está perguntando, muito boa pergunta. Então, a regra é a seguinte, a direção da nossa reza tem que ser em direção a Jerusalém. Então, daqui do Brasil é o quê? Se a gente está olhando pelo mapa, a gente tem que virar para o leste-nordeste. Não é exatamente o leste, é um pouco mais para cima, tá certo? Dependendo de onde você está no globo, você tem que mudar a sua direção e rezar para Jerusalém. Se você está em Jerusalém, você reza em direção ao Beit HaMikdash. Se você está no Beit HaMikdash, você reza em direção ao Kodesh HaKodashim. Então, você aqui rezando de costas para o Kotel, você estaria dando as costas para o Kodesh HaKodashim. Então, naquele lugar, essa é a direção adequada. Quem está na Jordânia teria que rezar para o oeste. Sim. Certo? Agora, pior, hoje nos túneis não se consegue chegar a Kodesh HaKodashim. Nos túneis. Não se consegue. Se consegue. Bem perto. Não sei se literalmente é onde é o Kodesh HaKodashim. Então, porque o pessoal rezava aí, tinha muita sim, coisa. é sobre isso que eu vou falar. Então, faz anos que eu fui lá, eu não lembro exatamente, mas tem o lugar onde você vai, pelo menos nos túneis, e falam que aqui é exatamente o lugar embaixo, né? Que era o Kodesh HaKodashim. Eu não sei se é literalmente exatamente, ou se o acesso é realmente até lá. Se realmente é até lá, preciso me informar, você não pode entrar lá. Porque mesmo hoje em dia, é isso que eu estava querendo trazer, que mesmo hoje em dia, a partir do momento que Deus construiu o templo lá é um local sagrado para a eternidade. Então, nós que não estamos puros o suficiente para poder entrar, a gente não pode se aproximar de lá. Então, isso é muito importante. Número 1. E aí vem a história, vale a pena. Conta aí, 7 minutos a história, muito bonita. 3 semanas atrás, veio aqui para São Paulo, um shliach da China. O nome dele é Rosenfeld, o sobrenome dele, não tem parentesco com o Rabino Rosenfeld aqui. E alguém recebeu ele em casa e a pessoa me convidou para eu ir passar lá uma lava-malca depois do Shabbat, comer uma pizza. A pizza a gente aceita. Se ele vai falar coisa bonita ou não, eu não sei, mas a pizza a gente... Ele falava em hebraico. E ele já está lá desde 2000 e pouquinho, 2010, uma coisa assim, muitos anos. Bom, e ele lá, assim, até o corona, ele tinha uma comunidade inteira de pessoas internacionais que moram lá, né, pessoal que constrói a sua própria fábrica, e no corona, literalmente, todo mundo saiu. Então, ele agora está reconstruindo novamente, quer dizer, ele tem turistas, mas comunidade, as pessoas voltaram, né? Imagina ficar na China, tem a Shluchad lá que quase que entrou lá, o filho dela estava com febre, e tá bom, então você vai ficar aqui um mês, teus filhos vão ser levados para outro hospital, e daqui um mês, se vocês melhorarem, você vai ver teus filhos. Bom, e aí com a ajuda lá dos connections Chabad, com não sei o quê, não sei se falou com Putin, não sei com quem eles falaram, mas conseguiram manter os filhos juntos no mesmo quartinho de hospital. Mas a coisa estava muito rígida lá. Bom, em resumo, ele conta a seguinte história. Tinha um Yehudi, que ele começou a fazer negócios, montou a sua empresa lá, e era uma empresa de louça, cerâmica, etc.
montou a empresa e o cara jovem começou a ter muito sucesso, e Baruch Hashem exportava para o mundo todo e maravilha. Tá bom? Era um Yehudi, ajudava ele, participava, fazia parte da comunidade, e eles têm aquelas famosas feiras na China, que o pessoal vai lá, e aí ele vem aqui visitar as pessoas, ele já conhece a turma aqui, né? Todos os grandes importadores aqui de São Paulo, né, têm seus pontos lá. Então, ele vai nessas feiras, ele falou que quando ele faz o minyan de Minchá, tem 500 pessoas no Minchá dele, num corredor. Você tem uma ideia de quantos Yehudim que tem lá que fazem questão de rezar Minchá? Pode imaginar. E cada um tem um stand, né? Você vai lá, ou você vai ver os stands, você coloca o teu stand. Esse Yehudi, esse da cerâmica, ele chega lá e está passando. Ele vê que o stand dele está fechado. E o stand dele está fechado. E ele vê o cara para baixo. Falou, o que aconteceu? O que está fechado? O que aconteceu? Falou, olha aqui. Ele mostrou nas câmeras, né, pelo celular. Dá uma olhada. Entraram agora na minha empresa. Quem entrou? Fiscal, o que seria aqui, de tudo que é da escala federal, estadual, municipal, e entraram lá, pegaram meus computadores, estão fuçando toda a minha fábrica. Ele estava, né, morrendo de medo. E ele falou, bom, fechei meu stand que não tenho nem coragem, nem força emocional para ficar aqui vendendo ou mostrando, não sei o quê. E aí o rabino virou e falou para ele, olha, vamos conversar, mas vem comigo até a minha sinagoga, vamos conversar. E aí ele vira para os funcionários e fala, olha, abrem aí o stand, custa $200 mil para você ter um stand lá, baratinho, né? Então, fica aqui pelo menos dando cartãozinho, quem aparecer, pelo menos não deixa fechado. E aí os caras reabriram e ele foi embora com o cara. Levou o cara na sinagoga, falou, se acalma, não sei o quê, contou para ele as histórias famosas, que tudo que Deus faz é para o bem, de Rabi Akiva, Nachum Gamzu. Falou, Rabino, até hoje gostei de você, tudo que você falava eu concordava, tá tudo muito bonito, mas isso eu não concordo. Não vem com história me dizer que é pro bem, nish bem. É horrível, pior que tá não pode ser. Ainda tinham até, esqueci de falar o detalhe, estavam os policiais em volta do pai dele, que também estava junto, não sei exatamente, segurando ele meio que como refém, até eles tirarem tudo que fosse importante para eles lá da empresa deles. Tá bom, tudo é pro bem, tudo é pro bem. Bom, passa um tempo, passa um mês, devolve para ele os computadores, devolve para ele as coisas. Ele ficou sem vender durante esse tempo, ele estava bloqueado com tudo, mas depois de um mês, a coisa meio que voltou ao normal, deu para ele devolver tudo para ele. Era uma empresa, na verdade, externa, era como chama? Uma verificação, como chama? Quando vem fiscalização externa, na verdade, não era nem da China, era um outro país que, esqueci qual era o país, que foi lá e fez pediu, organizou toda essa fiscalização, porque ele era exportador, e no final devolveram tudo para ele. Tá bom. Passa alguns anos e, Rabino, tô com um problema de novo. Para que você liga para o Rabino? Né? Para dizer que você liga para... Você vai no médico quando o quê? Para dizer que tá tudo bem? Então, Rabino, tô com um problema. Isso eu estou contando. Já faz, acho que uns 5 anos, essa história. O que aconteceu? Eu, com mais umas 10 empresas, todo o nosso dinheiro, o dinheiro de giro, ele foi bloqueado no banco, nosso banco que a gente usa da França. O que aconteceu? A gente vendia para um cara, que esse cara lavava dinheiro, nosso maior cliente. Ele falou que esse cliente era como um aspirador. Tudo que eu fazia, o cara comprava, nunca tinha suficiente para dar para ele. E se descobriu, não tinha nada a ver com essa história, que o cara estava lavando dinheiro com tudo isso. E acabaram como a gente quer, que vendia para ele. Nós éramos os maiores vendedores e bloquearam o nosso com mais 10 outras empresas aqui da China. Fazer o quê? Chora para o Rabino. O que o Rabino vai falar? Conta uma história, tá certo? Acredita em Deus, fica firme. E esse dinheiro era muito dinheiro, realmente poderia quebrar toda a empresa dele, com essa falta desse capital para giro. Mas mesmo assim, o cara, com muita dificuldade, como ele falou, com nissim, com milagres, ele conseguiu manter com muita dificuldade, pelo menos não teve que fechar a fábrica. E se você perde o giro, ele pediu mais crédito para os caras que ele devia, para os chineses, ele sempre foi um cara muito correto, deram para ele mais um prazo, mas chegou uma hora que ele precisava pagar e o dinheiro não saía. 5 anos depois, acho que foi isso mais ou menos, o cara liga para o Rabino, Rabino, falou assim, você pode me ajudar? Posso ir até aí? Ele falou, não posso te ajudar exatamente, porque agora eu não tô na China, eu estou em Israel. Rabino, preciso da tua ajuda.
reza bastante, que amanhã de manhã vai ser o julgamento aqui na França, que a juíza vai determinar o que vai acontecer com o nosso dinheiro, que ele está congelado lá há tantos anos. É um valor muito grande. Tá bom? Que horas vai ser? Quando vai ser? Amanhã de manhã. Fez o cálculo, França, Israel, não tem tanto fuso horário. Tá bom, eu já estou em Jerusalém, ele é de Jerusalém. Eu, amanhã de manhã, vou lá no Kotel. Aí ele conta, eu gosto, quando eu vou lá no Kotel, não lá em cima com todo mundo, eu vou lá embaixo, no lugar mais perto do Kodesh HaKodashim. E lá é silêncio, o lugar mais sagrado que existe, da face da terra, e lá que eu vou rezar. Ele entra lá, ele reza por 2h30. Fez todo o Teilim. Até isso me impressionou mais da história, né? Ele falou, eu gosto desse cara, é um amigo meu, assim, sempre que ele conta das pessoas, ele conta assim com um amor muito muito forte, assim, cada um ele fala com muito carinho por cada pessoa que frequenta, que ele tem contato, assim, ele fala, como meu filho, como meu irmão. Eu fiquei lá rezando 2h30, imagina. E eu rezei por 2h30, rezei todo o Teilim, chorei, pedi, e quando eu saio, lá não tem clitar, lá não pega o celular, tinha 20 chamadas perdidas. 20. Quem tinha ligado? O cara. Não, ele liga de volta e fala, Rabino, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Fala, não, sempre positivo. Começa com a boa. Não, mas eu tenho que começar com a ruim. Eu vou te falar a ruim primeiro. A juíza chegou, colocou todos nós na parede e ela falou o seguinte, nós aqui como governo temos todo o direito de bloquear todo o dinheiro de vocês. Vocês são responsáveis para quem vocês vendem. Inclusive, uma coisa que acho que no Brasil recentemente mudou também. Você tem que saber para quem você está vendendo. E se você não soube, você é cúmplice. Então, nós podemos ficar com dinheiro todo o que a gente quiser. Depois você fala como é aqui, mas foi o que a mulher falou. Uma mulher muito dura. E é assim, todo mundo lá louco da vida, na corte, começou um barulho, né? Todo mundo lá, advogados, né? Dezenas de advogados e os donos das empresas falando aqui de milhões e milhões de dólares. E aí, depois de tudo, ela fala, mas dentro das 10 empresas, tem uma delas que a gente vai liberar. E ele falou, quando ele ouviu isso, ele tinha certeza que não era ele, porque ele era o maior de todos. E ele fala, é a empresa tal, do fulano próprio. Uau! Milagre! Eu vou explicar por quê. Há uns 7 anos atrás, já perdi a conta dos anos, teve uma auditoria, teve uma fiscalização muito séria que passaram na empresa dele e passaram de cabo a rabo, entraram lá, viram tudo que ele tinha e não encontraram um fio de cabelo. Então a gente tem certeza que essa empresa é correta. Você está liberado. Puxa, então Gamzu. Gamzu Letová. Ele fala, Rabino. Fala, Rabino. Vou comentar todas as outras nomes para ele. Não sei se era o mesmo negócio. Mas aí ele entendeu que me pegou muito nessa história, né? Que realmente esse negócio de Gamzu Letová, que se não fosse aquela primeira fiscalização que parecia uma coisa fim do mundo, era pequeno aquilo em relação ao que aconteceu depois. Mas foi isso que salvou ele, muitos anos depois, de uma coisa muito, muito maior. E ele falou, Rabino, desculpa, até isso agora eu concordo com você. O Rabino falou, não se preocupa que ele ajuda bastante a gente, ele pagou o suficiente e mais que suficiente, mas ele falou, essa história agora aconteceu 3 meses atrás. 3 meses atrás. O final da história, 3 meses atrás. E eu trouxe isso, que é o Kodesh HaKodashim, o lugar onde ele estava rezando. Então, que a gente saiba que as nossas rezas, se a gente está geograficamente distante, a gente faz direcionado ao Kodesh HaKodashim, mas aqueles que têm oportunidade de estar realmente mais próximo, vamos saber realmente a força que a nossa tefilá ela tem, de não só liberar o dinheiro do cara, mas Hashem teve a bondade, é uma bondade de Hashem, de mostrar para ele como as coisas invertem. Que com a força da emuná, realmente, você pode olhar para tudo aquilo que parecia o pior do pior, como aquilo foi realmente aquilo que te salvou. Bom dia. Em que parte exactamente? Embaixo, falou